Olá, irmão, a paz seja com você, a paz seja com você, irmã. Este é o primeiro vídeo da playlist de números e hoje veremos um pouco sobre os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Números. Espero que vocês tenham assistido às playlists anteriores para melhor compreendimento da playlist de Números. E então aqui no capítulo 1 do livro de Números, basicamente, Deus pede a Moisés para que ele conte o povo, para que ele conte a quantidade de pessoas que havia lá. Mais especificamente, que ele contasse todos os homens acima de 20 anos que fossem aptos para lutar na guerra. Naquela época, guerras constantes aconteciam a todo momento. E por isso o povo de Deus precisava estar preparado. E Deus pede para que Moisés junte um exército de todos os homens de 20 anos para cima que fossem hábeis para lutar. E após contados, a quantidade deles eram de 603.550 homens, não considerando os da tribo de Levi, pois o seu chamado era para servir a Deus no templo, no tabernáculo, e não na guerra. E basicamente é disso que se trata o capítulo 1 do livro de Números. Agora vejamos o capítulo 2. O capítulo 2 é bem simples. Aqui, Deus dá ordens de como o exército dele deveria se posicionar para a guerra, pois o seu povo era composto por 12 tribos. E nesse capítulo, ele explica onde cada tribo deveria se posicionar quando precisassem lutar em uma guerra. Já no capítulo 3, também é bem simples o seu conteúdo e de pouca relevância para nós nos dias atuais, servindo mais como estudo histórico e contexto histórico. Basicamente, Deus reforça a necessidade que a tribo de Levi deveria ter cuidado com os serviços do tabernáculo e se dedicar totalmente a Deus. Apesar disso, eles ainda podiam se casar. Diferentemente como temos hoje na Igreja Católica, em que os padres, ao se dedicarem totalmente ao serviço de Deus, serviço a Deus, não podem se casar. Vale ressaltar também que a Igreja Católica é constituída por outros membros, além de padre, e esses membros podem sim se casar. Porém, o padre em específico não pode se casar. Já no capítulo 4, mais ordens são dadas em relação de como os serviços no tabernáculo deveriam ser realizados e também mais genealogias são contadas. E no capítulo 5, algumas ordens em relação à saúde são dadas. Doença como a lepra, hoje conhecida como tuberculose, pessoas que padeciam dessa doença deveriam se afastar do meio do povo. E havia um local especial para tais pessoas. Porém, eles não poderiam ficar no meio do povo
pois poderia contaminar os outros. E nos demais versos do capítulo 5, outras ordenanças são dadas, dentre elas o caso de uma mulher que traiu seu marido, porém não tinha testemunha. E sem testemunha, uma pessoa não poderia ser acusada. Nesse caso, a esposa e o marido iriam até os sacerdotes que, falando de maneira bem resumida, essa mulher teria que beber uma água normal, e faria um juramento. E é dito que, se o seu ventre se inchar e consumir a sua coxa, é porque de fato ela pecou e traiu seu marido. Mas se nada acontecesse, era porque ela era inocente. E aqui temos uma grande prova de fé, porque tal pessoa sabia e todo o povo conhecia dessa lei. E certamente dos acontecidos do povo de Israel, questões de traição, certamente alguma mulher de fato traiu seu marido e bebeu dessa água e passou mal. E o povo via que de fato Deus era que realizava aquele feito e não a água em si. Mas o juramento que a mulher dizia que se ela tivesse cometido tal pecado, que tais coisas acontecessem com ela. E aqui concluímos um estudo simplificado. Este é o primeiro vídeo da playlist de Gênesis, dos capítulos 1 ao 5. Espero você no próximo vídeo.